e ainda um pouco de cabelo restante. O Jefferson parece que já perdeu o bebê antes. Mas eu já vi esse filme antes. E todo esse trabalho do IPCC atualmente nada mais é cópia do que do antigo painel de tendência de ozônio, que levou à eliminação dos CFCs e seguiu exatamente os mesmos passos com o Protocolo de Montreal de 1977. Só quero dizer para vocês que a concentração de ozônio continua caindo e vai diminuir até mais ou menos o ano 2035. Porque para a formação do ozônio é necessário ultravioleta, e como o Sol está num declínio, ele produz menos ultravioleta, portanto menos ozônio. Mas, como o problema financeiro já foi resolvido, então não se fala mais do ozônio. Hoje fala-se muito no problema do aquecimento global. E é claro, se vocês lerem o artigo que está na Revista Brasileira de Geografia, na número 34, ninguém nega que houve um aquecimento global nos últimos 150 anos. O grande ponto é se ele é causado pelo homem ou não. E isso é que nós vamos discutir aqui. Muito bem. Então, o que eu quero fazer nada mais é do que contestar os pontos que o IPCC colocou no relatório quarto relatório. Quero dizer que o relatório feito pelos cientistas, ele é um relatório de quase 1000 páginas, 998. Políticos, principalmente presidentes analfabetos, por exemplo, não leem um negócio desse tipo. Então o IPCC cria um livretinho chamado Sumário para Executivos para os Formuladores de Política, de 18 páginas. E quando vocês olham o que está no sumário, muitas vezes não bate com o que está no relatório grandão. Porque no relatório grandão, os cientistas têm a precaução de dizer, de alertar para as incertezas que existem no conhecimento. O sumário executivo não, ele é taxativo. Vocês podem entrar, entre lá no www.ipcc.org e vocês vão ver, eu só fiz traduzir. Primeira grande pérola do IPCC. É muito provável, e aqui não tem ligado a isso nenhum teste estatístico em si. O Edu diz que é 90% de confiabilidade, 95%, 99%. Não. É muito provável, very likely, que 90%, vou responder mais ou menos a 90%, que o incremento de temperatura média global nos últimos 50 anos seja devido ao aumento dos gases de efeito estufa, implicando aí que o homem é responsável. É claro que vocês viram que o primeiro relatório foi feito em 90, depois seguiu o segundo, depois seguiu o terceiro, e quando está no quarto agora, já não é mais os últimos 150 anos, são os últimos 50 anos. Quer dizer, eles já eliminaram todos aqueles anos passados e se concentraram nos últimos. Vamos ver até que ponto a gente pode confiar numa afirmativa dessa feita pelo IPCC. Vamos admitir que isso seja uma temperatura média global, que afinal de contas, como foi dito aqui, não existe um clima global, portanto não pode haver uma temperatura média global. Mas vamos admitir só já que eles usam essa figura, vocês veem que até mais ou menos 1920, nós tínhamos aí uma temperatura estável um pouco mais abaixo do que está hoje, 0,3, 0,4 graus. A partir de
nesse período, houve um aumento rápido de 0,4 graus da temperatura global. Depois, uma redução de temperatura. Agora, o interessante é que até o final da Segunda Guerra, o homem lançava na atmosfera 6% do carbono que lança hoje. Como é que eu vou explicar esse aquecimento entre 1925 e 1946? E o pior, depois da Segunda Guerra, quando realmente começou a globalização, a industrialização, acelerou a produção de energia, portanto o consumo do petróleo, houve um aumento do CO2 e esfriou. Não, mas se é o CO2 que é o responsável, como é que aumentando o CO2 ia esfriar? E agora, mais recentemente, que esse é o grande ponto que eles pegam, esse aumento nesses últimos anos, de 1977, atenção, até 1998. De lá para cá, a temperatura se estabilizou e, na realidade, nesses últimos 2 anos, está mostrando uma leve tendência, se é que se pode falar de tendência nesse caso, a decrescer. Lembrar, então, que o Ártico, que está perdendo gelo, não é história de agora. Né? Por exemplo, tivemos um aumento violento na temperatura, um dos eventos da Antarctica, entre 1918 e 1942. Em 1923, nesse período aqui, os Estados Unidos já mandou uma expedição para o Ártico para saber o que estava acontecendo. Durante a guerra, os navios alemães cruzavam o Ártico sem necessidade de quebra-gelo. Depois disso, que houve um aumento de CO2, a temperatura decresceu. Isso é frustrante. Se você espera que um gás para te colaborar, não vai do lado que diz. O período de 25 a 46. Quem seria o grande culpado por aquele aquecimento? O Sol. Vocês notem que o Sol, ele não é um astro puro. Ele contém manchas. Embora a igreja não quisesse reconhecer isso na Idade Média, e custou a liberdade de Galileu, mas ele tem manchas. Quando eles têm muitas manchas, vocês veem essas fantásticas tempestades que jogam, além de mais energia, jogam uma chuva de partículas carregadas, um plasma chamado vento solar, que interfere no campo magnético terrestre, e ainda nós não sabemos, a nossa ignorância, qual é a interferência no clima. Muito bem. Então, se a gente analisar o que tem de dados, desde que o telescópio foi inventado, começando com Galileu, nós temos então ciclos de manchas mais confiáveis a partir de 1750. E vocês observam que cada pico desse, de baixo até em cima e volta, 4 anos subindo, 7 anos descendo, é um ciclo de manchas solares. Medido aqui então no eixo à esquerda, um número máximo de manchas. Vocês notam que não é regular, como nós gostaríamos que fosse. Há mínimos, como no início do século XIX e no início do século XX, que faz com que o Sol passe por um período mais quieto, um vento solar mais baixo, mais fraco e menor produção de energia, particularmente no ultravioleta. Mas o interessante foi que logo nas primeiras décadas, primeira metade do século XX, houve um aumento vertiginoso que culminou com o máximo já observado nesses últimos 250 anos. Então houve uma maior atividade solar nesse período, o Sol produzindo mais energia e, claro, espera-se que agora, nas próximas 2 décadas, se